noite a todos. Que a luz do conhecimento da doutrina nos auxilie na caminhada dessa nossa vida. Pandora era na mitologia grega, era uma princesa muito bonita. E naquela época, os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Deuses muito parecidos com os humanos, inclusive, com defeitos. Então, os deuses tinham ciúmes da beleza da Pandora. Então, eles presentearam ela com uma caixa misteriosa, e disseram para que ela nunca abrisse a caixa. Mas, presente de grego, né? Ganhar uma caixa e falar que não pode abrir, a curiosidade foi maior, né? E ela um dia resolveu dar uma espiada e olhar o que tinha na caixa. Quando ela abriu a caixa, ela libertou no mundo todos os males, a fúria, o medo, a insegurança, o desespero, a loucura, as doenças. E um Deus benevolente permitiu que ela conseguisse fechar a caixa antes que tudo escapasse. E apenas o antídoto de tudo isso, de todos esses males, fosse contido e guardado nessa caixa. E esse antídoto é a esperança. Quando eu escolhi esse tema, eu pensei, o que eu vou falar sobre a esperança, né? Porque a esperança é um sentimento tão particular, etéreo, muitas vezes, né, para nós, né? E nós, cada um tem, né, uma força, um pensamento sobre a esperança, que fica difícil, muitas vezes, exemplificar ou descrever. Então, lógico, eu tive que buscar, né, para me basear no meu estudo sobre o que se falava o Espiritismo sobre a esperança, né? E descobri muita coisa, por isso que é muito importante a gente estar aqui falando com vocês, porque primeiro somos nós que falamos, que aprendemos, né? E tentamos de alguma forma transmitir para vocês. Então, como eu sempre sou muito, né, apaixonado pela doutrina espírita, principalmente no sentido da questão de você ter a razão antes de tudo, né? De você se perguntar por que você acredita nisso, por que as coisas acontecem. Então, fui tentar entender a esperança, da onde ela vem. Porque vamos imaginar, né, aquelas pessoas nos primórdios também, né, que vamos dizer, né, os neandertais nas cavernas, será que eles tinham esperança? Esperança do quê, né? Será que existia esse sentimento primitivo neles, né? Então, eu fui buscar e aí a gente começa a tentar entender a história, né? Então, desde, né, no pensamento grego já se falava, né, uma palavra que se chamava elpite, né, que designava um momento feliz onde se esperava, mas não era a esperança em si, né, essa esperança que nós conhecemos, era esperar algo, mas podia ser algo bom ou algo ruim, né? Porque nós temos hoje esse pensamento que a esperança sempre a gente busca algo bom, né? Ninguém espera algo ruim, né? E naquela época já se falava, né, os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles já estavam tentando entender o que seria esse sentimento de esperança. Já um pouco mais para frente, o pensamento romano, a palavra, né, que já começa, né, que foi depois, mais para frente, esse que é de esperar, de esperança, né, de onde nasceu a palavra, já designava aguardar um momento feliz. Mas nenhum dos dois pensamentos, em nenhum momento falava-se dessa espera de um futuro feliz. Era simplesmente um momento feliz, e não como nós imaginamos hoje, um futuro feliz, né? Aí, com a vinda de Cristo e com todo o conhecimento, né, com essa revelação judaico-cristã, aí sim, que deu a Deus esse poder, né, inadmissível, quer dizer, que pertencia a Deus toda
as tensões, os sentimentos, não era Ele que proporcionava para nós as alegrias e as tristezas, desta forma, então, então a esperança se elevou a essa categoria, né, da vida cristã. Quer dizer, quem acreditava em Deus, ele tinha esperança de melhorar, porque Deus podia melhorar, já que Ele dominava todos os sentimentos nossos. Isso eu estou falando naquela época, né? Então, se Ele podia dar o que era bom ou o ruim, se eu acreditava em Deus, eu tinha esperança que Ele me ajudasse, que Ele me melhorasse minha vida. Então aí a palavra esperança passa a ter já um sentido de uma melhora futura, né? Porém, né, na Igreja Católica, né, o Santo São Tomás de Aquino, que escreveu essa Suma Teológica, foi ele que se debruçou sobre sobre o que esse sentimento de esperança, né, escreveu, né, muito, né, sobre os fundamentos da esperança e a relação dela com a fé e com a caridade. Então ele já começou a juntar esses sentimentos, esses pensamentos, né, para poder explicar o que é ter a esperança, né. Só que nesse meio caminho, no mundo moderno, a filosofia moderna, baseada, né, centrada na exploração, da subjetividade, quer dizer, ele foi que tudo tinha razão, que a razão era acima de tudo, né? Isso na filosofia moderna, isso foi começando a tirar do pensamento da humanidade um pouco, algumas linhas, né, de que nada fazia sentido, né? Então você ter esperança era uma coisa ingênua, sem raciocínio. A filosofia moderna trouxe isso para o mundo. Eu, como espírito, acredito que isso foi uma força, muitas vezes, de irmãos menos evoluídos, né, que trouxeram esses pensamentos justamente para contrapor, né, porque se nós todos mantivéssemos a linha de crer em Deus desde o início de Jesus Cristo, nós não estaríamos nesse mundo dessa forma, com tantas coisas ruins. Mas então essas filosofias vieram e acabaram contrapondo com a esperança e trazendo pensamentos que vamos dizer assim, desanimavam as pessoas. Porque se eu não acredito, se a vida nossa, né, porque o que fala as filosofias existencialistas, né, o marxismo, o materialismo, né, a expectativa da fé, né, eles acabaram, não existia vida após a morte, e a nossa vida também não tinha sentido nesse tipo de filosofia. Você não tem uma vida, um porquê estar aqui, e aí se eu não tenho um porquê estar aqui, eu vou ter esperança no quê, né? Então isso trouxe na época, né, no período da humanidade aí, que trouxe muitas trevas, assim, vamos dizer assim, um desânimo que as pessoas não tinham com esses pensamentos, né? Inclusive esse niilismo, né? Eu não conhecia também isso, mas foi, né, era um ponto de vista que considerava as crenças, esses valores que nós temos todos, né, em Deus, seja, né, seja em outras religiões, eram infundadas, que não fazia sentido nenhum, que não tinha a inutilidade da nossa existência, não existia para nada, nós apenas existimos, né? Nós não tínhamos o porquê. Isso trouxe para mim, né, esse niilismo, de novo na filosofia moderna, só essa busca do raciocínio, tudo tem que ter razão, racionalidade, mas assim, sem ter a fé, sem ter a questão de Deus junto disso. Deus não existia, simplesmente era o materialismo. Então, eles decretaram morte a Deus, né? Você vive porque você está aqui, você nasceu, vai morrer e acabou. Isso, por que eu entrei nisso quando eu estava lendo? Porque isso é um contraponto à esperança, né? Que nem ele fala lá, ó, como esperar algo se nada há para você esperar, né? Então isso trazia, isso aqui é um quadro da época, que as pessoas estavam deprimidas, loucas. Por quê? Se eu estou com um problema e eu não tenho esperança nenhuma em nada, eu vou me entregar, né? Isso então, é um contraponto da filosofia moderna que ocorreu, né? Então,
até o próprio São Tomás de Aquino, que eu falei que era um estudioso da esperança, ele colocava, né, que o desespero e a presunção eram pecados, né, porque eles se opunham à esperança. Então a pessoa desesperada era a pessoa que não, porque ela não acreditava em nada, ela não tinha esperança. Então isso era na época para eles era pecado até, né? E a presunção era outro ponto que colocava assim, presunçoso é a pessoa que, né, que assim que acha melhor acima de tudo, eu sou acima de Deus, ou acima de todos. Então eu não preciso ter esperança, porque eu me garanto. Até isso vai de frente ao sentimento de esperança, tanto que, né, o São Tomás de Aquino classificava isso como um pecado, né? Mas, por fim, a esperança, mas como ele dizia, a esperança não é um sentimento passivo, né? É uma atitude passiva, ela tinha que ser cheia de vitalidade e de amor. Aí já começa a tentar entender de que forma que nós temos que acreditar ou ter esperança, porque é muito subjetivo, né? É isso, é um tema que eu falei, é um tema que às vezes é difícil falar porque é subjetivo, mas com o decorrer a gente vai entendendo que não, tem razão, a esperança tem como tudo nessa doutrina maravilhosa que a espírita ela explica para nós, e é isso que nós temos que pensar, né? Nós temos que raciocinar, não apenas aceitar as coisas. Então vem a perspectiva da doutrina espírita, né? Onde fornece, né, a dimensão dessa vida futura. Então nós passamos a acreditar que nós temos um futuro, nada acaba com a morte, nós vamos ter vidas, nós somos eternos. Aí sim, né, a esperança se floresce, né? Por quê? Se eu sei que eu não vou acabar, como dizia a filosofia moderna, né, o materialismo, eu posso ter esperança de melhorar, eu posso ter esperança de crescer, né, de me curar. Por quê? A minha vida, né, o Espiritismo trouxe essa luz, né, esse conhecimento maravilhoso, para que a gente possa ter esperança. Ah, Paulo, mas aí então é só eu ter esperança, beleza, legal, eu vou ter esperança e tudo vai resolver na minha vida? Não, o Espiritismo também fala. Nós temos a esperança, mas nós temos que ter as nossas atitudes para que a gente alcance as nossas mudanças. Se eu sentar em casa e falar, eu espero que amanhã, né, eu fique bom, então eu espero que amanhã eu resolva meus problemas financeiros, não vai acontecer, eu tenho que tomar atitude. Então a esperança está vinculada para nossas atitudes, né? Então essas atitudes que nós temos que tomar são as nossas virtudes. Então a esperança é feita com virtudes, né? Na verdade ela é uma virtude. Nós temos dois tipos de virtudes: virtudes adquiridas, cardeais, que falam cardeais porque elas que dão norte para nós, ou para alguns, né, sentimentos. Então, dentre essas virtudes adquiridas, nós podemos ganhar e ter, né? São 4 que se destacam, né? Que é a prudência, né? Você ser prudente, você ter a justiça, né? Ser justo, ser forte, né? Ter força, né? Não a força física, né? Ser forte como pessoa, e a temperança, né? Que é a paciência. Então essas 4 virtudes, que são virtudes que nós podemos adquirir, nós podemos trabalhar para isso. Se eu sou uma pessoa impaciente, raivosa, muitas vezes não tenho paciência para nada, eu posso trabalhar o meu pensamento e passar a ser uma pessoa mais tranquila, né, mais prudente, e com isso, essas 4, né, virtudes, elas dão norte para outras virtudes, porque elas chamam-se cardeais, porque cardeais quer dizer que mostram, né, um caminho, né? E aí você pode ter mais paciência, tolerância, bravura e todas as outras virtudes vêm dessas 4 virtudes cardeais. Mas existem também as virtudes infusas, né? Que são a fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes, elas são infusas porque elas não dependem de nós. Elas estão colocadas em nós, né? Por isso que são chamadas de teologais, que vamos dizer, é Deus
que nos permite ter elas, né, é um produto da prática, quer dizer, mas que é um dom, que não é produto da prática, perdão, quer dizer, não é nós praticamos, né, é infuso por Deus. Deus nos deu essas virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Então nós, com essas 3 virtudes, nós podemos melhorar, e aí sim, nós podemos ter mais esperança, porque como o Espiritismo fala, que nós podemos evoluir, crescer, então se eu trabalho com todas essas virtudes, a esperança faz sentido dentro de mim, senão não. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, não trabalho, não quero nada com nada, ainda falo mal das pessoas, aí eu quero ter esperança que eu quero um dia melhorar, tudo bem, você pode, só que isso é uma fé que não é raciocinada. Então eu faço tudo de errado, a minha vida inteira, mas daí eu tenho esperança que eu vou ser bom, eu vou ter esperança. Não faz sentido isso. Por isso que o Espiritismo explica, você pode mudar, né? Deus te deu essas virtudes, mas para você trabalhar, não para eles resolver todos os seus problemas. Então, a esperança não é um produto da nossa vontade. Então, assim, eu quero ter esperança, e amanhã eu vou melhorar. Não, né? Mas é uma espontaneidade, né, que eu falo, que muitas vezes escapa de nós, mas é algo que se manifesta no homem, né? Porque não encontramos nessa estrutura da nossa vida biológica algo que explique por que nós temos esperança, né? Mas, de novo, lembrando que são as nossas atitudes que trazem para nós essa verdadeira esperança, né? Não acreditar que podemos e vamos melhorar. Dentre aquelas virtudes, a caridade, né? Que é um sentimento de novo, né? Lógico que você pode praticar a caridade, sim, e cada dia mais, né? Você ter a prática da caridade, mas o ímpeto de ajudar as pessoas, ele vem do nada. A pessoa que ajuda, ela ajuda por nada, porque se eu ajudo porque eu quero alguma coisa em troca, não é caridade. Então, quando a pessoa vem e de repente ajuda uma pessoa na rua, ou simplesmente, como fala, né? A caridade não tem todas, mas não muitas vezes é o próprio pensamento de bondade pelas pessoas, um oi, né? Um obrigado, né? Você pode ajudar. Então, existe N formas, mas isso vem espontaneamente, e não porque, agora eu vou praticar caridade, porque depois eu quero, né? Eu quero melhorar a minha vida, eu quero... Então, a caridade, como eu falo, é uma virtude teologal, é uma virtude que Deus colocou para nós, né? E de novo, não adianta eu achar, né, que eu vou dar dinheiro ali para ele, vou ajudar alguém ali, tá? Vou dar um dinheiro, uma cesta básica, beleza, já pratiquei a caridade, tá bom, e ainda vou receber alguma coisinha depois, né? Então isso não se torna caridade. E a fé, né, que é a outra virtude, é a mãe da esperança e da caridade, né? Então, a fé é outra coisa difícil de se explicar, né? Mas é um sentimento inato dentro de nós, né? Que depende da direção. Muitas vezes a fé sem a razão, ela torna-se até perigosa, no sentido que ela pode virar até um fanatismo. Eu tenho fé, eu acredito naquilo, mas eu não tenho razão. Por que eu acredito nisso? Você pode ser manipulado, né? Então a fé, ela tem que ser raciocinada. Por isso que fala, a fé é mãe da esperança e da caridade, e é filha do sentimento da razão, porque ela vem da nossa razão. Porque se nós não tivermos fé sem razão, você se torna muitas vezes um fanático. Aí eu acredito em Deus por qualquer coisa, então agora eu posso me jogar aqui que Ele vai me salvar, né? Muitas vezes, infelizmente, algumas religiões, eles aproveitam disso, né? Aproveita da fé da pessoa, né? Muitas vezes para até explorá-la, né? Por quê? Porque ela não raciocina. Se a pessoa está, né, muitas vezes está pedindo dinheiro, a pessoa não tem nem dinheiro, mas aí, dinheiro, eu quero mais, a pessoa às vezes dá tudo que ela tem, porque ela nem fala, eu vou dar porque eu tenho fé que vou receber de volta. Muitas vezes não recebe, né? Então a fé tem que ser raciocinada, né?
De novo, que a doutrina espírita sempre prega, né? Bom, concluímos então que a esperança, ela é um sentimento e algo infuso, né? Algo que faz, né, do nosso pensamento ultrapasse o tempo e o espaço, né? Então, você pensar, né, você ter esperança não é uma coisa que, né, lógico, física, é uma coisa que vai além, né, e une as pessoas, né? E principalmente as pessoas que têm todas aquelas virtudes, né, que nós falamos, né? E ela penetra na imensidão do espaço, no infinito, com certeza. E essa é a ligação física, né? A esperança, para mim, que gosto também muito de estudo, né, de entender essa questão física, né, da física quântica também, que está muito ligado ao espiritismo. A esperança nada mais é do que uma vibração e uma conexão entre nós, nosso Criador, entre nossos irmãos espirituais, porque eu acho que quando você acaba tendo a esperança naquilo que vai acontecer, você atrai, é como aquele radinho, né, que a gente fala, né, a sintonia, né, eu acredito, eu tenho esperança no algo melhor. Existe eu não trouxe no slide, eu ia comentar que existe também um tipo de esperança que é universal, que eu tenho as minhas esperanças, né, eu espero que minha vida seja melhor, da minha família, dos meus filhos, que eu consiga ir bem no meu trabalho, que eu dê o melhor de mim. Mas existe uma esperança dentro de mim também, que é que o mundo, que todos sejam, né? Essa esperança talvez seja muito mais importante do que as minhas próprias esperanças. E todos nós temos. Por isso que o pensamento, né, daquele que você falou, poxa, as coisas vão melhorar, esse ano o Brasil vai melhorar, Piracicaba, meu vizinho. Isso é uma esperança que a gente ultrapassa as barreiras das nossas vontades, e elas se interligam, né? E ela traz para nós, com certeza, né, os benefícios das boas vibrações, dos bons pensamentos, né? Então essa esperança inata que muitas pessoas, que a coisa vai andar, que a coisa vai melhorar, o mundo vai melhorar, as guerras talvez não tenham mais, a natureza melhora e tudo mais, qualquer ideologia que a pessoa tenha, mas que a pessoa, para o bem, né? Porque a esperança depois, né, da vinda do Cristo, passou a ter essa não como era antigamente, passou a ter esse significado de esperar o melhor, né? Esperar as coisas melhorarem. Todos tinham que pensar assim. Então, em posse destas virtudes, né, a esperança, esquecemos momentaneamente das dores, dos sacrifícios, das doenças, das dificuldades, lembramos somente da felicidade regida pela paz e a tranquilidade das nossas tensões. Porque realmente, se nós não temos esperança de melhorar os nossos sofrimentos, as nossas tensões, fica muito difícil, né? Mas, de novo, eu vou bater nessa tecla, né? A esperança não é um sentimento vago, vamos lá, não é uma utopia. Não é, muitas pessoas, é uma coisa, tá bom, tenho esperança, não é utopia, é uma questão real, é uma questão quase que para mim material. Se eu pratico bem, se eu trago para mim as minhas virtudes, e eu acredito que eu vou melhorar, isso é a esperança, não é uma, né? E eu falei, transcende o eu, como fala, liga a espiritualidade superior, com certeza, porque é uma vibração positiva, é uma vibração de amor que eu tenho, né, de acreditar que eu vou melhorar e que todos vão melhorar. Bom, aqui a bibliografia aqui que eu pesquisei. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Com certeza, quem ganhou mais conhecimento, né, fui eu, porque muitas das coisas eu não, né, a gente quando prepara, lógico que a gente vai atrás, para mim sempre são novidades. Espero que eu tenha passado para vocês um pouco desse conhecimento e que isso traga no coração de vocês, principalmente nesse ano que entra, né, muita esperança verdadeira, esperança de nos mudar, né? Que a gente pode,
que a gente vai melhorar, né, que a gente pode desenvolver todas aquelas virtudes. Se elas são inatas, se Deus colocou para nós, é porque Ele quer que nós recebemos e pratiquemos. Obrigado, boa noite e bom ano para todos.